programa é. Jogadores de futebol não gostam de treinar, não se alimentam bem. Onde vivem? Onde vivem? Como eles jogam bola? E como não se machucam todo dia? Isso é uma pergunta que eu me faço. Eu falo, cara, como que esse ser não tá se machucando? É o Senhor protegendo a vida dele mesmo. Meu Deus. Isso vai virar meu. Tem medo. Isso é uma pergunta que eu me faço. Eu falo, cara, Excelente, vambora. Moçada, então vamos lá. Boa tarde. Estamos aqui de novo agora. A gente vai começar já a trabalhar, vamos botar a mão na massa. E primeiro aluno do F-Performance, a pessoa que nos fala. tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Tem que ser. Então, moçada, qual que é a ideia? Eu fui atleta de futebol durante o período de categoria de base, né? Tive meus momentos até ali os meus 20 anos de idade, mais ou menos, e depois resolvi parar. Se fosse bom, tinha virado, né? É tipo isso. Se fosse bom, tinha virado profissional. Não, tô aqui, é isso. Me contento, faz parte. Brincadeiras à parte, qual que é a ideia? Eu tive um rompimento, a princípio, que a gente achava que era um rompimento total, de ligamento cruzado anterior e joelho direito, um lance besta, mas assim, tudo a gente sabe por quê, né? Eu, no período de pandemia, passei 2 anos sem jogar bola, a gente tinha uns familiares que a gente queria continuar vendo, então para isso a gente resolveu segurar a onda, eu parei de jogar. E em conformidade com isso, eu só fui engordando, né, virando a própria bola. E quando a gente resolveu voltar a jogar, tomei a segunda dose da vacina, falei, agora vamos voltar a jogar e tal. Casa de Ferreira, espeto de pau. Pergunta se eu treinei. Não, né? Nada. Só queria voltar a jogar bola. No terceiro jogo, num movimento bem simples, eu fui fazer um salto. No início do movimento do salto, eu só senti um estalo do meu joelho. Não foi nem barulho alto, nem movimento, torção, nada. Foi só senti um estalo. E na hora já deu aquela pressão no joelho, eu parei. Passei por algumas situações, fui numa médica antes, ela falou que não era. Aí tentei voltar a jogar, não deu certo, acabei torcendo de novo. Aí eu acabei torcendo o joelho. E desde então, daí voltei no meu médico, consegui um horário com ele sempre foi o meu médico a vida inteira, e aí ele constatou, pediu o exame, né, a ressonância magnética, a gente conseguiu constatar que eu não tinha, pelo aquele exame, deu uma ruptura total de ligamento cruzado anterior. E aí, agora, no final do ano passado, eu voltei nele, tá, com algumas situações, com algumas ideias também, a gente talvez até operar naquele momento, acabou não dando certo, mas aí ele pediu um outro exame específico, em outro lugar, e nesse exame a gente conseguiu constatar que tá numa ruptura parcial, não tá total. Tá bem fininho, tá só pela misericórdia de Deus, mas tá ali, entendeu? Mais ou menos isso. Então a gente vai entrar com um projeto agora, com o meu caso, um projeto junto com a fisioterapia. A Débora vai explicar todo o processo que a gente vai fazer, comigo também, perder peso, poder colocar num nível melhor no momento, mas vocês vão entender o porquê disso que a Débora vai contar pra vocês. Beleza, galera? Tudo na paz aí? No caso do Dani, a gente optou por algo conservador. Por quê? Eu conversei com o médico dele, a gente trocou algumas ideias, a gente acabou sentando, conversando e alinhando algumas coisas. E a gente optou por, no momento, não realizar a cirurgia no caso do Daniel. Por quê? Porque ele não teve uma ruptura 100% do ligamento cruzado anterior. Tem um filete que é pouca coisa, tem ainda mais, ainda está ali, e tem uma coisinha ali que eu já comento com vocês, que é o que acabou salvando ele desse quadro da cirurgia. E aí a gente acabou conversando para fazer um tratamento conservador com a fisioterapia e a preparação física ao mesmo tempo, para ele conseguir retornar aos jogos de uma maneira mais tranquila e segura para esse momento. Então, quando a gente pensa num procedimento pré-operatório, né, no caso, tive uma lesão no ligamento cruzado anterior, existem certos tipos de ruptura que a gente precisa já operar, que é quando a gente tem um caso de instabilidade articular, que no caso do joelho, só sei, a tíbia acaba trabalhando, né, que a gente vê muito isso acontecendo. Eu só vou dar uma olhada aqui, que a hora que você falou, eu acabei dando uma risada aqui, mas a risada é só porque eu vou voltar a jogar bola, eu tô feliz. Sabe, tem que tomar cuidado com fala pro goleiro, gente. Sério, isso é uma coisa que eu tô aprendendo a cada dia. Mas a gente tem esses quadros de instabilidade
que às vezes dentro de uma ruptura parcial quase total, o médico já acaba optando por operar. Quando isso acontece, na fisioterapia, a gente realiza um procedimento pré-operatório, que é para quê? Para garantir que toda a amplitude de movimento esteja preservada, então, tanto de flexão quanto de extensão, principalmente do joelho, esteja ali. A ativação neuromuscular do quadríceps, então a gente faz os testes de dinamometria durante esse período de pré-operatório. Por quê? Porque é importante que um quadríceps, uma perna, não tenha 5 a 10% a mais de diferença de força do que a outra. Isso já é um marcador bem importante sobre o pós-operatório. Então, na fisioterapia pré-operatória, a gente trabalha todos esses pontos de mobilidade, flexibilidade e força. E a gente também trabalha já com as orientações e a questão da inflamação, da articulação, para que ele vá da melhor maneira possível para a cirurgia. Que hoje não é o caso do Daniel. Então a gente olha o joelho dele, você fala assim, tá lesionado? Não tem sinal inflamatório, não tem edema, ele não tem instabilidade. E é isso que acabou salvando ele da cirurgia. O fato dele ter uma lesão que não gera instabilidade articular. Então, por conta disso, a gente vai optar por um trabalho conservador. Dentro desse trabalho conservador, a gente vai otimizar as ativações neuromusculares. Então, o Dani, ele tem sim uma diferença maior do que 90% de um quadríceps para o outro em força. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar e gerar uma simetria entre as duas pernas. A gente precisa trabalhar também a questão de flexibilidade de quadríceps posterior, isquiotibiais, precisa ter uma boa extensão e uma boa flexão de joelho. Então isso gera muito risco de lesão quando a gente tem uma flexibilidade ruim, isso atrapalha a mobilidade articular. Então a flexibilidade em si não resolve a lesão, mas ela influencia sim no risco de piorar. Então a gente precisa focar nisso agora com ele. Ativações neuromusculares, reequilíbrio das forças entre as duas pernas e otimizar a mobilidade e flexibilidade dele. Olhando isso, a gente já mexe no padrão de movimento que ele tem. Então o Dani tem alguns padrões que vocês vão acompanhar mais pra frente, a gente vai gravar e vai registrar tudo isso pra vocês no agachamento, no salto, que são padrões de proteção. O nosso cérebro toma esses padrões para proteger a articulação que ele sabe que está lesionado. Mas isso acaba mais pra frente gerando um risco de piorar e daí sim dele romper esse ligamento. Então a gente vai trabalhar tudo isso com o Dani para que ele tenha um retorno pro jogo de uma maneira saudável. E para que quando ele rompa, caso ele rompa esse ligamento, ele já esteja preparado para o procedimento cirúrgico. Para ser bem honesto para vocês, a gente tem em mente e a gente sabe. O rompimento total, eu acho que é bem provável que aconteça. É bem provável que aconteça. Não tem muito para onde fugir pelo tamanho do rompimento, né, que a gente consegue ver na imagem. Eu tenho total consciência daquilo que está acontecendo, de como é o meu grau, o que está acontecendo com o meu joelho. E eu vou ter que ter um controle muito grande das minhas ações dentro de campo. Principalmente, das coisas que eu raramente vou poder fazer são giros de alta intensidade. Eu posso girar, mas sem intensidade, né? Aquela giradinha que você pisa e sai tranquilo. Não aquela que está acostumado no futebol de botar o pé, girar e sair já forte. Se eu fizer isso, eu não tenho joelho para fazer isso, né? O ligamento está fraco, não vai sustentar essa movimentação da articulação. Então são algumas coisas que a gente tem essa consciência, a gente sabe disso. Mas é uma conversa entre fisioterapeuta, entre médico, preparador físico, a gente sentou, conversou. Tem algumas situações também que, com relação até à mudança do espaço que a gente está contando para vocês, eu hoje eu não demando tempo para fazer a cirurgia e ficar um tempo afastado desse espaço. Hoje eu não posso isso. Então, nesse tempo, eu já estou maluco querendo jogar bola. Nesse tempo, a gente entrou em consenso que, beleza, então vamos voltar a jogar, a gente entende os riscos, vamos treinar, vamos fazer o melhor trabalho possível. E enquanto der, vamos voltar bem de campo. Essa é a ideia. E aí que tá a chave de conversar com os profissionais, né? O fisioterapeuta conversar com o médico, conversar com o preparador, porque foi uma decisão que o médico não tomou sozinho e o Dani também não tomou sozinho, de não operar ou operar, mas foi com base na opinião de todos juntos. Foi um consenso sobre o caso dele. Nunca existe nenhuma decisão 100% de certeza, mas
hoje, olhando o caso do Dani, a gente sabe que a chance é grande de dar boa. E vai dar. Vocês vão acompanhar, vai dar boa. Bora? Vamos lá. God is calling on you, that's that pull on that tug that you feel on your heart. No, it's not a sick bug. Always did the most, never listened.